É, Bem, a gente vai dar continuidade à classe de interpretação da leitura bíblica, né? Domingo passado a gente iniciou a classe com um texto exemplo, né? Com estudo exemplo, e hoje a gente vai de fato começar com as observações que se tem que fazer numa leitura, né? Vale lembrar que a Bíblia é um livro bem literário, né? Então, as regras de texto que a gente usa para um texto comum, a gente vai usar para a Bíblia, né? Portanto, que sejam regras decentes. A gente vai estar vendo elas aqui, mas o padrão, né, que a gente usa para interpretar qualquer texto, a gente vai usar também para interpretar a Bíblia em português. Então, não tem muito mistério, tá? Mas eu não vou usar slide, eu gostaria de começar falando isso, por uma razão muito específica, que eu até anotei aqui, na verdade, quando é muita coisa assim, eu fico mais organizado quando eu anoto o slide, quando eu anoto o porquê das coisas, né? Mas, bem, sim, aqui, tá aqui. Bem, por que a gente não vai utilizar slide, né? Eu coloquei: o uso de slide prejudica a inteligência, pois o excesso de imagem limita a imaginação da pessoa. Tá? Isso daqui é algo real, tá? Não é da minha cabeça, mas eu coloquei aqui justamente porque não tem nada a ver com estudo, né? Mas só para lembrar que o que acontece. A gente usa muito slide, mas a sua cabeça ela tem um recurso, né? Qualquer pessoa tem um recurso muito interessante, que é a imaginação. Por que o ser humano imagina? Né? O ser humano forma imagens na cabeça justamente para que o seu cérebro consiga compreender e alinhar bem as coisas dentro da mente, ou seja, você entende um problema, você simula um problema na sua cabeça. Então, quando você vai conversar com alguém, geralmente você imagina o que você vai conversar, certo? O que é isso? É o seu cérebro está imaginando as palavras, o assunto, ele está encontrando uma solução. Seu cérebro é você, né? Então, na prática, é você que está encontrando uma solução para o seu problema, que se você é uma pessoa muito tímida e você vai puxar um assunto, você provavelmente vai imaginar essa situação. Então, o uso de slides, ele é útil, tá? O slide é uma ferramenta, mas ela serve quando não há imaginação a ser feita. Por exemplo, se eu for apresentar um gráfico com dados reais, não são dados imaginários, não são problemas a serem solucionados, são informações, meras informações. Né? Aí sim eu posso usar um slide, porque a pessoa não tem que imaginar nada, ela tem que visualizar. Então, quando eu preciso que a pessoa veja a disparidade, como a gente usa nos gráficos, né? Olha só, se você comparar o que entrou esse mês para o que entrou mês passado, você vai ver ali as colunas, né? Com o nível de diferença, aquilo é para ilustrar para a pessoa, para que ela tenha noção da diferença, né? Uma noção visual da diferença de valores, da diferença de resultados. Então, nesse sentido, um slide, assim como um desenho, a ilustração, o uso de imagens, ela é bem interessante. Mas quando você está ensinando, a imaginação da pessoa, ela é útil para que se desenvolva a inteligência. Então, o uso de imagens não é bom. É por isso que a gente acaba condenando a Bíblia com ilustrações. Né? Porque senão a Bíblia com ilustrações também seria algo bom. Mas não é bom porque infantiliza a Bíblia e retira a curiosidade da criança pelo texto. Tá? Então, por isso que a gente não vai utilizar slides. Tá? E a segunda coisa é, se uma pessoa não sabe ler, né? Se aqui tem alguém que não é alfabetizada ou que tem dificuldades com a leitura, com essa parte mais acadêmica, saiba que não tem problema. É claro, né? Depende da situação, mas a pessoa que não sabe ler, ela tem o auxílio da parte de Deus e da igreja. Tá? Então,
Deus direciona essa pessoa pela sua necessidade, Deus conhece a necessidade de cada um. Então, alguém que realmente não sabe ler, que não teve esse acesso a esse conhecimento e não pode ler a Bíblia por causa disso, não precisa se preocupar, porque Deus direciona. Não é que a pessoa não tenha nenhuma responsabilidade, que simplesmente o conhecimento vai brotar na cabeça dela. Não, mas é que Deus vai direcionar ela. E muitas vezes para alguém que possa instruí-la corretamente. Então Deus dá o discernimento do que é certo e do que é errado. Né? A gente vê isso acontecendo bastante. No entanto, vale lembrar para aqueles que sabem ler que uma pessoa que não sabe ler, ela acaba se utilizando muito mais da memória ativa e da imaginação, quando ela escuta a leitura do texto. Razão pela qual muitas pessoas que não sabem ler, às vezes conhecem mais da Bíblia do que quem sabe ler. Tá? Então, isso na verdade é algo para nós que sabemos ler, que temos essa responsabilidade de ter uma saúde na leitura bíblica, né, uma vida saudável de leitura bíblica, a gente prestar atenção, né, porque já é garantido para o cristão que o Espírito Santo de Deus nos direciona a compreender qual é a vontade de Deus. Então, se você tem medo de ler a Bíblia porque supostamente não entende o texto, saiba que isso é preguiça. Tá? Isso é preguiça porque Deus não te dá esse espaço. O que Deus te diz é que Ele vai te dar a compreensão. E Tiago fala, né? Você quer sabedoria? Peça a Deus sabedoria, Ele vai dar de bom grado. Né? Então é preguiça, é a falta de vontade da gente realmente querer entender a pessoa de Deus, querer aprender diretamente com Deus, porque o nosso coração não gosta de se relacionar com essas coisas. Então isso é muito importante. Tá? Mas também saibam que muito do que a gente tem hoje nas escolas, no sistema de alfabetização, nos ensinos, foram inventados por cristãos para que as pessoas pudessem ler a Bíblia primariamente. Tá? Então, se você aprendeu a ler, saiba que esse conhecimento, se não veio de uma tradição muito antiga da sua família, ele foi um esforço de muitos reformadores, de muitos cristãos antes da reforma, na igreja clássica ainda, que desenvolveram sistemas para alfabetizar pessoas em massa. Tá? Então, um grande número de pessoas que não é fácil alfabetizar, exige uma atenção. Então, a igreja, né, tanto durante o período católico, mas principalmente depois do período católico com a reforma protestante, se pôs a pensar muito em como ensinar as pessoas para que elas pudessem ler a Bíblia. E isso é uma conquista nossa. Então, se você tem filhos pequenos, se você tem ou adolescentes, né, jovens, filhos jovens, que não sabem ler direito, que não têm um costume de leitura, isso é no mínimo vergonhoso, tá? Porque é uma conquista histórica. Essas pessoas, elas têm a capacidade de aprender a ler ainda, de se esforçarem, de desenvolverem uma cultura de leitura que vai facilitar em muito o conhecimento delas de Deus e na vida de um todo, de uma forma geral. Então, incentive a leitura, tá? Incentive de verdade a leitura, não o entretenimento, a leitura verdadeira. Pois bem, hoje a gente vai estudar, convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Esdras. Esdras capítulo 1. Ele vai ser o texto que vai servir de exemplo para nós observarmos. Não vai ser aquele mesmo modelo do domingo passado, porque hoje a gente vai realmente mostrar algumas coisinhas aqui. Mas a gente vai ler só o capítulo 1, porém o estudo ele vai até o capítulo 2. É que o capítulo 2 é as genealogias, aí depois a gente vê. Mas a gente vai ler só o capítulo 1 para ter uma noção do texto. Pode falar. Só diz o tema do estudo, porque algumas pessoas não estavam domingo passado. O que você está falando para o pessoal situar? Ah, sim. O nome da classe?
É a classe de capacitação do desenvolvimento da cultura cristã reformada. É um nome grande, mas você pode chamar de CCDCCR. Então, mas é classe de capacitação, é que a gente está estudando alguns conhecimentos práticos para a vida cristã, e de fato práticos, né? Leitura bíblica, a interpretação de texto, né? E conhecimento da identidade cristã, que é muito importante aí para a saúde da igreja como um todo, da sua vida, né? Como um cristão. Bem, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. É o capítulo 1 do livro de Esdras, todo o capítulo. Diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu de todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouros, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Pai amado, Deus Santíssimo e querido, eu coloco diante de Ti este estudo, que o Senhor esteja direcionando, me capacitando a, de fato, mostrar este ensino para a igreja, usando como ferramenta nas Tuas mãos, que não sejam opiniões minhas no estudo aplicado, mas, de fato, Senhor, seja o Senhor a falar e nos ensinar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, só tomar uma aguinha aqui. Pois bem, vamos lá. Antes da gente começar a ler o texto interpretando ele, como eu disse, a gente vai pegar o capítulo 2 também, só que se vocês verem aqui no capítulo 2, é genealogia, né? É importante, a gente vai abordar ele por alto depois, mas é importante essa segunda parte para a gente poder entender as regras. Mas antes eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a regra do texto bíblico e gramática. Tá. Primeira coisa, quando a gente vai ler a Bíblia, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, você precisa identificar os parágrafos. Tá? Como é que você identifica os parágrafos na Bíblia? Pelas letras em negrito. Quando um texto começa com uma letra em negrito, com essa letra mais destacada, né, com esse preto, a letra mais gordinha ali, você sabe que ali começou um novo parágrafo. Então essa divisão de versos que a gente faz, ela não é do texto original, né? O texto original tem parágrafos, porém ela serve para você localizar trechos úteis no meio do texto, no meio de um parágrafo. Então a gente separa pelas orações, né, os versículos,
mas os parágrafos ficam destacados ali. Então, onde é que você vai ver parágrafo? Você vai ver no versículo 1, o N ali bem mais gordinho, né, do que as outras letras. Depois você vai ver no versículo 5, um E bem mais gordinho também. E aí depois, pode perceber que não tem nenhum outro parágrafo no capítulo 1. Então, no capítulo 1 desse livro só tem 2 parágrafos. Enquanto você lê o capítulo 1 de Esdras, você está lendo literalmente só 2 parágrafos. Tá? Então, não é muito texto. Pode perceber que é pouco texto, né? Às vezes dá a impressão de que é bem mais texto os livros bíblicos, por causa da disposição dele, né? Tamanho da letra também. Mas, na verdade, não é muito texto. Tá? Aí você vai ver que começa um outro parágrafo no capítulo 2, no S ali, né? No são, tá também bem mais gordinho. Por que isso é importante? Porque na leitura, quando a gente faz uma leitura, a gente precisa entender a dinâmica do texto. Mas o que é a dinâmica do texto? É quando o autor ele muda o tipo de linguagem, o tipo de conteúdo e também ele vai mudar ali, às vezes, o assunto. Então, sempre no texto, vocês aprendem isso na escola, né? Sempre quando eu termino uma sentença, o parágrafo termina, eu coloco um ponto final, certo? Então, eu falei o que eu tenho que falar, ponto final. Aí eu posso continuar o assunto ou mudar o assunto num outro ponto. Quando você vai fazer uma redação, você escreve um parágrafo de introdução, depois você passa para o desenvolvimento da redação com o segundo parágrafo. Né? Então, identificar os parágrafos na leitura de um texto é importante para que você consiga perceber a dinâmica do texto. Onde que você vai ver isso nesse primeiro capítulo aqui? Se a gente pegar o versículo 1, você vai perceber que Esdras começa o livro contextualizando. Ele fala, olha, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ou seja, logo quando ele assumiu o trono, né, no primeiro ano ali, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E aí ele vai colocar o que é a carta que o rei Ciro mandou dizer. Qual é o aviso? Então você vai ver ali os 2 pontos, né, nesse dizendo, logo no final do versículo 1, vírgula, dizendo 2 pontos. Então, o que vem posterior no parágrafo é a carta, é a mensagem escrita. Ou seja, nessa carta poderia ter alguma heresia, por assim dizer. Mas como é uma carta, não é um documento que está colocado dentro do texto, então é possível, principalmente escrito por um rei pagão, né, que era Ciro. Então, assim, entenda, isso aqui é literalmente a carta escrita dentro de um livro. Isso muda a sua percepção quando você está fazendo a leitura, porque isso é o contexto do livro. Ele está te dizendo, olha, por que eu estou escrevendo esse livro? Por causa desse contexto aqui. Por causa desse motivo aqui, o rei Ciro mandou as pessoas fazerem isso e eu resolvi registrar. É basicamente isso. Aí ele vai começar a narrativa no segundo parágrafo. Depois da carta, você vai ver no versículo 5:1, então. A palavra então, ou seja, depois que ele falou a carta, então, depois que foi falada a carta, as pessoas começaram a fazer isso, porque elas foram mandadas a fazer isso, ou seja, é conclusivo, né? E aí você vai ter o início da narrativa. Quando ele muda de novo a dinâmica, ele fala o que acontece, então as pessoas se levantaram, os líderes de Israel se levantaram e começaram a se organizar para fazer isso. Você vai ver que ele acaba essa narrativa e ele vai começar a contagem das linhagens, da genealogia, ou seja, ele muda de novo de dinâmica. Ele sai de uma carta do contexto para uma primeira narrativa, o que as pessoas fizeram após a carta, para depois ele entrar na genealogia. São 3 coisas totalmente diferentes. Né? Então ele começa o capítulo 2 dizendo, são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia,
tinha levado para lá e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, a quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai é um nome legal, hein? Reum e Baaná, eis os números dos homens do povo de Israel. Aí ele coloca 2 pontos de novo e começa. Aí se você for andar o capítulo 2 aí, você vai perceber que é um monte de nomes. São genealogias. Ele fala, os filhos de Cefatias, 362. Aí os filhos de Parós, 2162. Então isso é uma dinâmica diferente. A dinâmica do texto, ela permite que você entenda o que o autor quer que você veja no texto. Tá? O que ele quer que você veja. E essa dinâmica, ela só é possível perceber quando você identifica os parágrafos. Então a gente vai falar mais sobre dinâmica de texto, mas o importante aqui é os parágrafos. Ou seja, você começou a ler um livro de narrativa na Bíblia, que não é um salmo, não é uma poesia, vai ter parágrafos. Agora, as poesias têm estrofes, né? Então também isso importa, tá? O estrofe é equivalente a um parágrafo numa poesia, né? Então, identifique os parágrafos. Aí, beleza. A gente tinha falado no domingo passado que quando você está lendo, é importante identificar o substantivo, os nomes das pessoas que estão falando, né? E também identificar ali a intenção em cima desses nomes. Então, como que você identifica um nome próprio? Letra maiúscula, né? Se é um nome próprio, vai estar com letra maiúscula. Se não é um nome próprio, pode estar com letra minúscula. Tá? Mas por que os nomes são importantes? Porque qualquer língua, independente de qual língua humana, mas sendo uma língua humana, tá? A gente se baseia em ações, em verbos e nomes. Então, verbo, objeto, né? O nome é o objeto. Por exemplo, quando eu falo Daniel, eu posso dizer que Daniel fez uma ação. A ação é o verbo. Então, Daniel falou. Daniel está fazendo uma ação. Se eu não identifico o nome, eu não sei quem está fazendo a ação. Então, isso complica o entendimento da mensagem. Quando você identifica os nomes, você sabe quem está fazendo a ação. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que foi Ciro que mandou dar o aviso. Se não tivesse o nome dele aqui, ia ficar só uma carta aleatória. Você nem ia saber quem é que fez isso. Ou ia ser somente o rei da Pérsia, sem saber exatamente que rei é esse. Então, quando você passa batido pelos nomes no texto, isso pode trazer confusão na leitura, tá bom? Isso aí são os únicos avisos que você precisa ter enquanto está lendo. Leia com atenção, basicamente. Preste atenção nos nomes, preste atenção nos verbos, na pontuação, né? E identifique os parágrafos. Isso é muito, muito importante. Tá? Aí a gente pode passar para a gramática. Né? Por que gramática é importante? Óbvio, acho que a gente não vai abordar um conhecimento técnico de gramática, por mais que seja um conhecimento muito benéfico, mas não é necessário para a sua leitura comum. É claro que um texto complexo, quanto mais difícil é um texto, mais ele vai exigir de você um conhecimento técnico de gramática. A gente não inventou gramática à toa, né? A gramática é um estudo de um fenômeno natural da língua, que é a própria língua. Tá? Então, quanto mais difícil for um livro, por exemplo, como Ezequiel, ele vai exigir de você uma interpretação maior, uma atenção maior ao texto, uma pesquisa maior. Um Apocalipse da vida também pode fazer isso, porque é um livro que tem simbologias, é um livro que tem uns trocadilhos, né? Então, se você lê ali como se fosse uma literatura simples, você pode passar batido de algumas atenções. No entanto, gramática não é uma coisa impossível, não é uma coisa realmente difícil. O que a gente vai entender aqui é apenas substantivo, verbo, adjetivo e advérbio.
são as 4 coisas que a gente vai entender: substantivo, verbo, adjetivo e advérbio. A gente sabe que no português existem 10 classes gramaticais comuns, né? Aí existem mais, na verdade, só que a gente geralmente não estuda essas outras na escola comum, mas as 10 principais classes gramaticais são estudadas, são coisas básicas da língua. E essas 4, elas são as mais importantes, tá? Então, substantivo, verbo, adjetivo e advérbio. A gente também vai entrar um pouquinho em conjunção e preposição, mas só um pouquinho de nada, tá? Bem pouquinho mesmo, até porque elas são bem parecidas, então tá tranquilo. Mas bem, começando por substantivo. Substantivo é nome, né, pessoal? Aí tem os tipos de substantivos, substantivo composto, substantivo simples, etc. Mas isso não é problema. O fato é que substantivo é um nome, tá? É um nome que você dá a qualquer objeto. Cadeira é substantivo, Daniel é substantivo, a igreja é um substantivo, Jesus é substantivo. Substantivo substitui a imagem de um objeto, certo? Então, por isso o nome substantivo. Eu tenho um objeto e eu troco o desenho dele por um nome, eu substituo. Assim, sempre quando eu falo o nome, você pensa no objeto. Então, eu uso o seu recurso de imagem. É o seu cérebro te ensinando a pensar, tá? Então, aí nesse caso, se eu falar elefante, você vai pensar no elefante, né? Se eu falar uma cor, você vai provavelmente se lembrar da existência dessa cor. Substantivo é uma coisa extremamente poderosa e é um recurso político, tá? A gente dá nome para certas coisas quando você quer vilanizar algo, quando você quer tornar algo mal visto pela sociedade. Por exemplo, quem deu o nome do nazismo não foram os nazistas. Depois da guerra, pegaram o trecho associado a eles para poder construir o nome. Isso é uma propaganda feita para contar a história. Você vê a Bíblia identificando alguns nomes, nomes negativos pelo substantivo. Filhos de Belial. Você nem sabe quem é Belial. Pode ser um padeiro. Mas você sabe que os filhos de Belial é gente ruim. Né? É gente ruim. O povo de Baal. Né? Então, às vezes você nem sabe quem é, mas a própria forma como o substantivo é convocado ao texto, ele já te dá a ideia de que se está falando sobre algo ruim. Então, o substantivo é uma coisa extremamente poderosa que você deve usar com cuidado, tá? Com bastante cuidado, porque isso pode cegar completamente a percepção de uma pessoa a respeito de algo, tá? A respeito de algo. É claro, né, que o estudo resolve, um estudo sincero, dedicado, etc. Mas a gente costuma pensar por substantivos, tá? Por isso o preconceito. Daí vem o verbo. O que é um verbo? O verbo é a ação, né? Jesus é o verbo de Deus porque Jesus executa a criação. Né? Então, Jesus é o verbo é a ação. Quando você realiza uma ação, você realiza um verbo. Então, pular, andar, falar, todo verbo tem esse Rzinho no final, na sua forma primitiva, original e infinitiva, que a gente chama. Né? Então, o Rzinho no final. Qualquer palavra que você, quando você pensa numa variação dela, na conjugação dela, e ela tem esse R no final, eu falei. Conjugação, falar, falei, falou, falamos. Só o verbo dá para conjugar. É a única palavra que você conjuga. No português é verbo. Então, se você consegue conjugar, aquilo é um verbo, tá? Mas o verbo pode ser substantivado. Por exemplo, o falante. Esse é um homem muito falador. Falador é uma substantivação do verbo. Eu estou usando um verbo para dar um nome para a pessoa, tá? Então, pode perceber que não é um grande mistério como funciona, mas o importante é você ter atenção a isso, ou seja, todo objeto, todo substantivo executa um verbo, tá? Executa uma ação. Isso é padrão, tá? Daí, sujeito, predicado, né? A pessoa que faz e o que ela faz, né? Então, sujeito, predicado. Adjetivo. Adjetivo é
características, descrições que você dá para um substantivo. Tá? Então, para um nome, para um objeto. Por exemplo, bonito, feio, né? Inteligente. Se você fala, João é uma pessoa muito inteligente, né? Você está caracterizando ele, você está descrevendo o João. Então, essa descrição do João, do nome, é um adjetivo. E se eu descrever um verbo, é um advérbio. Então, eu estou adicionando ao verbo. É a mesma coisa, só que para o verbo. Por exemplo, se eu falo assim, olha, você escreve feio. A pessoa é feia ou a escrita, a ação de escrever dela é feia? A ação dela é feia. Então, isso é um advérbio e não um adjetivo. Tá? Essa é a diferença. É a única diferença que tem de adjetivo para advérbio. Se eu falo, você pulou alto, eu estou descrevendo o pulo e não a pessoa. A pessoa ser alta é uma coisa, ela pular alto é outra. Então, a diferença entre adjetivo e advérbio é somente isso. É quem você está descrevendo, o que você está descrevendo. Se é o verbo ou se é o nome, o substantivo. Tá bom? Todo mundo entendeu até aqui? Tá tranquilo? Aí a gente passa para que geralmente pega mais no português, que é preposição e conjunção. Mas pega porque, infelizmente, às vezes a gente não sabe explicar. Preposição são palavras usadas para ligar as coisas. Por exemplo, vou para casa. Eu tenho dois nomes. Ou melhor, eu tenho uma ação, né? Vou, então a minha ação, e casa, o objeto, para onde eu vou. Só que existe um meio termo entre eles. Então, como eu tenho uma direção, eu vou usar a preposição para. Ela fica pré-posta ao substantivo, né? Ou ao verbo. Então, vou escrever com ele. Vou falar com ele. Esse com quem eu vou falar? Ele. Então, isso é uma preposição. E a conjunção? A conjunção liga frases. Então, é a mesma coisa, só que para frases inteiras. Então, eu fui falar com a Maria ontem à noite. E também falei com o João. O falei com o João é uma frase, e o fui falar com a Maria ontem à noite é outra frase. E eu estou juntando as duas informações. Então, eu usei a conjunção, eu estou tornando isso um conjunto inteiro, um conjunto de frases, e aí uso a conjunção e. Então, algumas conjunções, a conjunção ela é mais importante que a preposição na interpretação de texto, porque significa informações que estão interligadas, elas foram colocadas dentro de um mesmo raciocínio. E por isso é muito importante. Palavras de conjunção que você precisa identificar. Porém, então, no entanto, mas, né? E são palavras que trazem uma ideia. Pois, por isso, são termos e palavras, expressões que trazem uma ideia de continuidade. Eu vou começar uma outra frase, porém, essa outra frase vai ter uma informação complementar àquela anterior. Tá? Então, se eu negligencio o mas, né, eu vou negligenciar a informação. Tá? E são adições ao texto. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Esdras aqui usando a palavra então, a conjunção então, por mais que seja no início de um parágrafo, ele está concluindo a ação que a carta realizou. É uma continuidade que vem após a carta do rei Ciro. Por isso, importa você identificar as conjunções, tá bom? É claro que lembrar os nomes das classes não é importante. O importante é a atenção que você tem a essas coisas. Esses são apenas nomes que nós demos para esses fenômenos que são naturais, para que a gente consiga, né, deixar organizado esse conhecimento. Tá? Mas isso é muito importante. Então, você vai ver aqui, então, você vai ver ali as vírgulas, né, fazendo a divisão de objetos. Olha só, no versículo 5, então, vírgula. Ou seja, já que aquilo aconteceu,
eles se levantaram, né? Quem se levantaram? Os cabeças da família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, aí, vírgula, os sacerdotes, vírgula, e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Aí pergunta de interpretação de texto. Esse todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou são os cabeças da família de Judá, de Benjamim e os sacerdotes ou outras pessoas? Outras pessoas, né? Como é que a gente sabe que são outras pessoas? Por causa do com. Olha só, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Então, além dos cabeças de Judá, da casa de Benjamim, dos sacerdotes e dos levitas, com eles foram todos aqueles que Deus despertou. A palavra com faz total diferença. Tá? Para alguns era uma obrigação, para outros foi um voluntariado. Tá? Foi um voluntariado. Então, isso daí é extremamente importante. Tudo bom? Conseguiram entender até aqui? Tá tranquilo? Né? Então, vamos lá. Outras atenções ao texto, né? A gente já falou sobre contexto, mas novamente, aqui é muito importante. O contexto do texto, ele é muito, muito importante, mas ele não é mais importante que a proposta do texto. Tá? A proposta do texto, para você compreender o texto, é mais importante que o contexto. São duas coisas diferentes, a gente vai ver elas aqui agora. O contexto é basicamente a seguinte coisa. Ele vai te dar o lugar, o período ou tempo, o momento na história. Ele vai te dar a motivação e a personalidade do texto. Cuja essa personalidade é muito importante. Mas o contexto é basicamente a informação primeira que você tem que ter desse texto para que você entenda o que está acontecendo. Então, Esdras contextualiza com a carta do rei Ciro. Mas um livro, ele pode não ter contexto dentro dele. Por exemplo, as cartas de Paulo são cartas. Então, o contexto de Paulo é a vida dele. É o momento que ele escreveu aquela carta. Você vai achar o contexto das cartas no livro de Atos, que narra a vida de Paulo. Certo? Você não vai achar na carta. Você vai ver menções, aí alguns nomes lá que você lê na carta, você vê, peraí, eu li esse nome em Atos. Aí você volta lá e vê, as igrejas que ele... Aí você vê lá o que acontece na história registrada. O contexto, é óbvio que tem como identificar o assunto, a proposta na carta, sem ler o contexto. Mas o contexto, ele te dá uma noção da intenção e da personalidade. O que é a personalidade do texto? É se o autor vai ser agressivo, se o autor vai ser mais pacífico, se o autor está falando sobre algo obrigatório, ou se ele está falando sobre algo opcional. Isso é o que o contexto vai te dar, na personalidade. Ele vai transmitir pelo modo como a carta transpassa para você. Certo? Como que transpassa. Então, onde a história se passa? Você pode se perguntar, poxa, onde que essa história se passa? No caso aqui de Esdras, né? Qual é o lugar? A gente não vai responder ainda não. Mas qual é o lugar que a história se passa? Será que você consegue identificar? Período ou tempo, em que momento da história a história de Esdras se passa? Né? Motivação. Por quê? Qual é o motivo pelo qual Esdras escreveu esse livro? Qual é o objetivo dele com esse livro? Né? Então, motivação é muito importante. E personalidade. Qual é a personalidade, a característica que Esdras tem? Será que ele está sendo agressivo? Será que ele é imparcial? Será que ele é enviesado? Ele está ali escrevendo a favor de alguma coisa? Ele defende alguma coisa? Não defende nada? Né? Ele só está registrando como quem não quer nada? Né? Qual é a personalidade do autor aqui? Né? Então, isso aqui é muito importante. Será que você consegue identificar isso? Aí a gente vai ter dentro da personalidade os tipos de texto. Existem 3 tipos de textos principais para você observar dentro da personalidade, que vai te ajudar bastante. O primeiro tipo são os reflexivos ou poéticos. Tá? Textos poéticos
não são em vão. A gente costuma falar qual é a utilidade da poesia. Eu vou te dizer a utilidade da poesia. Na poesia você escreve aquilo que racionalmente, que inteligivelmente você não consegue expressar. A poesia é um resultado natural de muita energia descarregada no seu cérebro, porque suas emoções são descargas de energia. E quando você está emocionalmente ativo, você precisa direcionar essa energia para alguma coisa, seja socar alguém, seja escrever um poema. Então você vai fazer essa escolha. Naturalmente, né? É por isso que nos piores ou nos melhores momentos a inspiração para fazer uma música, para fazer um poema, para escrever uma prosa surge, tá? Porque emoção é energia no seu cérebro e o seu corpo pede que você faça algo com isso, certo? Você tem que canalizar para alguma coisa, é algo útil para o seu corpo. Então, poesias, elas te levam a refletir sobre algo que o autor estava passando, estava a refletir, tá? Então, por isso é muito importante. Se você está lendo poesia, pode ter certeza que é um texto feito para te fazer pensar. No mínimo, admirar, parar para observar alguma coisa. Isso é muito importante. Se você está lendo um texto crônico, histórico, né, como o livro de Esdras, é um livro histórico, que conta uma história, que registra nomes e etc., você está lendo um texto que ele pede para você uma atenção de, ei, cala a boca e escuta. É a atenção que ele pede, tá? Ele tem uma história para contar, até que você chegue no final, não é para ficar dando palpite, certo? É o que o texto pede. Ele pede que você leia a história e entenda a história. Geralmente, textos históricos têm uma lição de moral. Eles são os textos cujo objetivo é mais claro, é mais visível no texto. Quer ver um exemplo disso? Gênesis. O livro de Gênesis é um livro histórico, é uma narrativa crônica, que conta várias histórias. Qual é o objetivo do livro de Gênesis? Você acha que Moisés, quando estava escrevendo, falou, vou escrever por história, e aí só escreveu lá? Não. Ele tem um objetivo. Ele vai contar como Deus criou o mundo, o que vai refutar a mitologia egípcia. Então, o modo como ele conta ali refuta algumas religiões pagãs, né? Não é à toa o modelo de escrita. Ele vai descrever da onde vem a legitimidade do povo de Israel. Por que fazia sentido que Deus estivesse com eles e não com os egípcios? Então, ele conta a história, olha, por causa de Abraão. Lembra lá de Abraão, que seus pais contaram essa história e etc. Aí você vê a história de Abraão e como Deus fez a aliança com Abraão. Não é verdade? E aí Deus institui o que com Abraão? A circuncisão. Na segunda aliança, Deus institui o quê? O batismo. É meio tolo você pensar que o batismo não substitui a circuncisão. Tá? É tolo, porque isso é interpretação de texto, tá? O texto de Gênesis serve exclusivamente para provar quem faz a aliança com o homem e que aliança é essa, tá? É para isso que serve. Todas as histórias vão registrar exatamente essa coisa. É por isso que é tão importante o momento do cordeiro na vida de Abraão. Porque é uma simbologia de Cristo, apontando para a aliança vindoura, aliança em Cristo, certo? Então isso te traz profundidade. O texto histórico, ele é inteligente, ele quer que você veja algo. E quando você menos pensa, ele te convence de uma ideia, né? Tem um autor muito famoso na modernidade chamado George R. R. Martin, que ele é o escritor do Game of Thrones, né? Que foi uma série, mas originalmente é um livro, etc. O George R. R. Martin, ele é um ateu de primeira. Né? Ele é um ateu de primeira, um liberal de primeira, e ele coloca isso, ele desconstrói do início ao fim todo o período medieval e toda a religião católica no livro. Tudo que você tem de história do Ocidente, ele esculhamba
na história dele. Ele faz, e se você não souber disso enquanto você está lendo a história, você pensa que o mundo medieval era assim. E quantos filmes fazem isso? São histórias. A função delas é fazer isso, é te convencer de uma ideia. Tá? Elas não são escritas à toa. Nem história infantil é escrita à toa. Tá? Pelo contrário, pega os contos antigos para ler. Pega o Pequeno Príncipe para ler. Vê ali a filosofia implantada no Pequeno Príncipe, para você entender do que o autor está abordando. Pega a ideia dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm tinham umas ideias malucas assim, de caça às bruxas. Né? Eles faziam questão de realçar essa visão de que era importante caçar criaturas sombrias. É bem interessante. Então, o autor, ele não consegue, quando você escreve uma história, seja ficção, seja história real, ele não consegue separar a mente dele do que ele está escrevendo. Tá? Não tem como. Então, ele vai transmitir as suas ideias ali. Ideias políticas, principalmente. Tá? E aí vem os terceiros modelos ali, né, que são os textos explicativos. Tá? Os textos explicativos são textos que você encontra, que não é uma história, mas é tipo as cartas de Paulo. As cartas de Paulo não está contando uma história, ele está explicando um problema, ele está ensinando. Né? Então, o que um texto explicativo vai ensinar para você, vai sugerir para você? Cala a boca e escuta. Mas na verdade, não é bem isso não. O texto explicativo, ele tem uma estratégia muito mais sagaz que o texto histórico. Porque o texto histórico, ele te enreda. Né? Ele te joga no enredo, por isso ele te enreda. Ele te direciona para uma mentalidade. O texto explicativo, ele te convence que você está errado, se você não concorda com ele. Então ele é feito para você cair num raciocínio que você começa a andar em círculos e se você não sabe refutar, você se convence. Tá? Então, ele é um texto extremamente inteligente, cheio de detalhes. Não leiam, principalmente se você não tem uma boa interpretação de texto, as Vedas hindus. Tá? Mas é um texto explicativo. Você pensa que poesia... Mas daqui a pouco ele começa a entrar em umas filosofias, numas histórias. Para o cristão é fácil refutar, né? Porque a gente tem o Espírito Santo. Mas na verdade é um texto extremamente inteligente. Tão inteligente que até hoje influencia muitas religiões. Uma religião que influencia outras religiões. O cristianismo também faz isso, sabia? O cristianismo é tão inteligente na sua explicação que ele influencia, ele convence as outras religiões de que eles não pararam para pensar direito. Vê, por exemplo, a Umbanda. A Umbanda se convenceu de que o cristianismo faz sentido. O Espiritismo não nega o cristianismo, porque o cristianismo faz sentido. Então eles se adaptam dentro do cristianismo, o que é meio tosco, né? Fica fácil refutar os caras assim, mas eles fazem. Por quê? É alguém que quer acreditar em algo diferente, mas não consegue se desfazer de uma verdade. Então ele cria uma segunda interpretação, o que a gente chama de heresia. Tá? Então as principais heresias, elas surgem da não compreensão das cartas explicativas. Cartas proféticas, que vão ensinar qual é a vontade de Deus, e as cartas ali dos apóstolos, as epístolas, certo? As epístolas, elas também são textos explicativos e quando você negligencia ou discorda da compreensão, você começa a produzir o que nós chamamos de heresia. Tá? A heresia, que é um pensamento que diz que é cristianismo, diz que é alguma coisa, diz que é a verdade, porém nega a verdade. Tá? Isso aí é a heresia. E por isso são textos muito, muito importantes de se observarem. No entanto, se você está disposto a aprender enquanto lê, o texto ele facilita assim, bastante. Se você está disposto a aprender, facilita. É por isso que o cristão ele tende a imaginar que é mais fácil ler a história de Jesus do que ler o Velho Testamento. Né? Mas o cristão só não pensa que só é mais fácil ler a história de Jesus porque ele já se convenceu de que Jesus é Deus.
né? Deus já tocou no coração dele. Porque, na verdade, Jesus é extremamente complicado na literatura. Tá? Extremamente complicado. Jesus fala de filosofia a rodo. Não tem um único trecho que Jesus não aborda lei mosaica, que você precisa ler o Velho Testamento para entender, e filosofia grega, que era muito influente na época, inclusive dentro do judaísmo. E até hoje influencia diretamente no judaísmo. Então é extremamente complicado. Só que para o cristão não é complicado porque ele está disposto a ouvir de Cristo. Como ele está disposto, ele se maravilha com o ensinamento. Ele entende metade, 1%? Provavelmente. Mas é suficiente para ele falar, é Deus mesmo. Sabe? Porque ele tem o Espírito Santo direcionando ele. Mas não é que é simples não. Tá? Não é que é simples não. Então, beleza. Aí vem a proposta. Então isso tudo é sobre contexto, né? São os tipos de texto que você vai encontrar. Mas a proposta é algo interessante. Eu coloquei assim, ó, a proposta pode ser identificada no texto, estando dentro do próprio contexto. Em um livro bíblico, a proposta pode não aparecer, porém ela é reconhecível pela dinâmica do texto. E a dinâmica do texto é o modo como ele se organiza em tópicos, como ele muda de assuntos, de dinâmicas, certo tipo de texto. Então, no texto entra uma oração, começa uma nova história, começa um novo assunto, e você precisa identificar isso. Por quê? A proposta do texto, ela é aquilo que o autor realmente quer com aquele texto. Ela é a coisa mais importante, é o motivo do livro existir. Tá? E identificar a proposta de um livro bíblico é a chave para você ter uma boa leitura bíblica. Tá? Talvez o livro de Esdras ele não tenha a proposta que você imagine. Tá? Talvez ele não tenha, a gente vai ver isso quando chegar no capítulo 2. Mas, ponto A, para compreender uma proposta, o autor sempre usa uma espécie de topificação, de tópicos, onde ele vai organizar o texto em espécie de temas, né? Do texto, o que significa uma elaboração-resposta. Ou seja, pega as cartas de Paulo, por exemplo. Paulo ele fala assim, e aqueles que dizem do batismo, aí ele começa a falar de batismo e vai. Aí depois, mas e aqueles que dizem disso, ele está topificando, ele está mudando os assuntos. É tudo uma única carta, mas ele está mudando os assuntos. Aí chega no final, ele muda para as apresentações, ou melhor, para as saudações finais. Né? No final, ele sempre muda a dinâmica para saudações. Aí fala, agora, irmãos, que tudo foi resolvido, então saúdem a todos, paz de Cristo. E encerra a carta. Basicamente isso. Isso é uma linguagem que você vê muito claramente em Paulo, porque Paulo ele tinha um ensino técnico. Ela já é mais oclusa nas cartas de Pedro, por exemplo. Pedro já fala de forma mais desorganizada. Tanto é que as cartas dele são menores, inclusive. No entanto, as cartas de Pedro estão extremamente inteligentes também, nesse sentido. Tá? Ela tem uma organização que é muito emotiva. É muito emotiva. E Pedro apela muito. Tá? Ele apela muito, ele apela para as coisas que você não gostaria que ele apelasse, mas ele apela para você se sentir mal e ouvir ele. Tá? João também. As cartas de João são pequenininhas. Por que as cartas de João são pequenininhas? Ele não tinha uma proposta grande com aquele assunto. Ele tinha uma coisa muito específica para tratar. E ele tratou. É curto e grosso. Só que aí você vê, o cara é curto e grosso. Não é, não, deixa eu embelezar essa... Não, é direto na ferida. É simplesmente isso. Tiago é extremamente impetuoso. O Tiago fala assim, me surpreende de vocês não entenderem que essas dificuldades são provações. Imagina você estar sendo perseguido e você escuta isso. Me impressiona você não entender que seu filho sendo comido por um leão é uma provação de Deus. Ora, bolas. Baixo nível. No estudo anterior, foi gravado, né? Você pode assistir o estudo anterior para você ver como que funcionam essas topificações.
como que o texto é organizado e de forma muito inteligente. É claro, né, que isso não implica que os apóstolos eram arrogantes, não. Eles eram pessoas capacitadas por Deus para ensinarem o que tinha que ser ensinado. E você vê isso se confirmando quando você lê a Bíblia. Você vê o nível. Não é um texto complexo, mas é um texto inteligente. E não é fácil ser simples e inteligente. Tá? Não é fácil fazer isso. Então a proposta é a principal coisa. Você identificou a proposta, você achou o principal do texto. Vamos achar a proposta aqui em Esdras? Vamos lá para o capítulo 2. Você vai perceber ali no versículo 62, na verdade a partir do parágrafo do versículo 59, né? Quando ele começa o também, ali é um parágrafo, se inicia, e a gente vai ler até o final do parágrafo no versículo 63. Capítulo 2, versículo 59 até o 63 de Esdras. Ele diz assim, olha: também estes subiram de Melá, Tel-Hassar, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamada do nome dele. Gravem esse versículo 61. E aí vai o 62. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Por que esse trecho é importante? Né? Porque ele está falando de algumas pessoas que não conseguiram provar que eram judeus, pela genealogia. E por que isso aqui é importante no livro de Esdras? Para pensar. Olha, observe o capítulo 2. Vê essa genealogia toda. Você vai ver ali, por exemplo, ó, os filhos, no versículo 55, os filhos dos servos de Salomão. Aí tem a genealogia deles. Né? Os filhos dos servos de Salomão, você vai ter os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, e aí vai indo. É só um nome bonito, né? Então, olha só que coisa interessante. É uma legitimidade histórica. Começa por aí. Legitimidade histórica. Por causa que alguns descendentes de sacerdotes não puderam provar, talvez porque não guardaram a genealogia de forma bem guardada, ou não se perdeu por algum motivo, né, por alguma infelicidade ali, eles não puderam exercer o sacerdócio. Já percebeu como começa o livro de Mateus? No Novo Testamento, genealogia. Você já se perguntou como é que Maria e José tinham acesso a essa genealogia? Da onde que eles tiraram isso? Estava guardado. Judá. José era judeu. Ele era legitimamente judeu. Jesus era legitimamente judeu. E legitimamente descendente de Davi. Era comprovável. Tanto é que ninguém duvida disso. Você vê pelo contrário, você vê Herodes preocupado com isso. Provavelmente, a conversa com Herodes não foi uma mera conversa mística, mas foi uma conversa sobre registros históricos, entre os quais um desses livros é o livro de Esdras. E aí, proposta moral de Esdras, versículo 61. Está vendo esse nome Barzilai? Sabe quem foi esse Barzilai? Ele fala ali, né? Barzilai, o Gileadita. Por que ele destaca isso? Porque ele é a única pessoa, se você ler o capítulo 2, é a única pessoa que recebe destaque. Por quê? Porque Barzilai foi servo de Davi.
Ele andou com o rei Davi e financiava o rei Davi enquanto era perseguido. E olha, observa, Barzilai não teve filhos homens, ele teve filhas. Então as pessoas que se casaram com as filhas de Barzilai herdaram o sobrenome dele, que é Barzilai, né? Ou melhor, herdaram o nome dele. A família se chamava Barzilai, né? Então, é bem interessante observar isso, porque na cultura judaica, na verdade, Deus, né? Não é a cultura judaica, é Deus. Deus mantém a geração de pessoas justas. O Salmo fala isso, né? A geração do ímpio dura 3 gerações, dos justos vai até 1000 gerações. Por que isso é importante? Legitimidade. Se Deus não preservasse as gerações, não seria possível comprovar que Cristo é Cristo. Mas Deus honra a história humana. Isso é algo extremamente interessante de se parar para pensar. Deus honra a história humana. Não se deixa envergonhar. Você vê Davi orando por isso. Aí Deus chega para Salomão e fala: por amor de Davi, meu servo, você que é filho dele vai ser abençoado. E aí Salomão tem um período maravilhoso, né? É um reino maravilhoso. Ganhou tudo por causa do pai. Então, olha só. A honra é extremamente importante. E Esdras faz uma menção honrosa a essa família, mesmo eles não conseguindo comprovar que eram judeus. Provavelmente Esdras acreditava que eles eram judeus. Talvez por serem conhecidos, talvez porque ele tinha muito respeito por essa família. O que isso indica do livro? Esdras não é alguém imparcial. Esdras é um judeu orgulhoso de ser judeu, que está registrando a história da construção, da reconstrução do templo de Jerusalém. E ele associa isso com a história de Davi, que quis construir o templo. Mas Deus não permitiu, jogou para Salomão. Não é verdade? A história de Davi conta isso. Então, ele faz uma menção honrosa. Imagina como que é honroso o seu sobrenome estar em um livro que é um livro estudado de geração em geração e extremamente respeitado. Como que isso é honroso? Né? Então ele faz essa consideração para provar que ele não é uma pessoa não enviesada. Ele está contando a história que ele acha que vale a pena contar. E ele vai contar os problemas aqui, mas porque é importante, não porque é à toa. Não porque é só história, não é só história. Tem uma razão, um propósito, é uma questão de honra, é uma questão de virtude. Tá? E isso mostra um pouco da personalidade de Esdras, um homem ativo. Outra coisa, e aí aqui a gente começa a conseguir, né, observar as estruturas do texto. Então, como é que a gente consegue fazer? Né? A gente consegue sempre dividir pelos parágrafos. Se você identificar os parágrafos do trecho que você leu, fica mais fácil você ler o texto. Você está se conscientizando da sequência do texto. Então fica muito mais tranquilo. Tá? Isso facilita em muito. Muito mesmo. Segunda coisa, ler com atenção e identificando o contexto facilita muito também. Depois, tudo que você precisa fazer é identificar a intenção do autor com cada trecho. Identificar os temas que ele vai abordar. Porque aí você entra no assunto que ele está entrando. E aí você aprende com o que ele quer te ensinar. Então, olha só. A gente vai ter os parágrafos do versículo 1 ao 4, primeiro parágrafo, 5 ao 11, segundo parágrafo, no capítulo 2, 1 a 39, terceiro parágrafo, 4, no capítulo 2 ainda, 40 a 42, o quarto parágrafo, aí o quinto parágrafo, 43 a 54, o sexto parágrafo, 55 a 58, o sétimo parágrafo, 59 a 63, o oitavo parágrafo, 64 a 67, o nono parágrafo, 68 a 69, e o 10º parágrafo, verso 70, que é quando ele encerra a genealogia.
E aí ele vai começar a narrativa, né? Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 2, tem um total de 10 parágrafos. A razão de eu ter selecionado esses 10 parágrafos é porque, primeiro, aqui é a identificação do tema. Eu fui para identificar o tema. Primeiro, trata-se de uma introdução do livro, pois no capítulo 3 dá para perceber que a listagem acaba e a narrativa começa. Mudou a dinâmica do texto. A dinâmica muda completamente, fica perceptível. Então, o capítulo 2 ele é ligado ao capítulo 1 no sentido de importância, para você entender o que vai ser narrado, né, ali. Segunda coisa, porque a listagem acaba. Então, dá para ter uma mudança na dinâmica do texto. A dinâmica do texto está ligada à sua própria estrutura de construção. Esse é um texto de registro histórico, coisas que aconteceram envolvendo problemas. Tá? Envolvendo problemas com pessoas. E aí o segundo passo, né? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai observar os detalhes de cada parágrafo, ou seja, na leitura, você vai ler com atenção, né? E pegar as informações contidas no texto. E aí você pode sempre observar os lugares onde cada cena se passa, se mudou de lugar. Ah, na casa de João. Aí está lá, a cena na casa de João, o contexto naquela casa. Ah, na muralha de Jerusalém que Jeremias construiu. Aí está lá na muralha. Ah, dentro do templo. Ah, na casa. Então, as cenas mudam, certo? Os locais mudam, isso é importante. Você vai perceber as motivações. Essa pessoa aparece como um vilão, como um problema, como uma solução. O que será que acontece aqui? Né? Então, você vai perceber a motivação daquele momento do texto. Então, aquilo que você faz com um texto maior, você também faz com um texto menor, tá? E você vai só diminuindo para chegar em detalhes minuciosos. Tá bom? De chegar em detalhes minuciosos, né? E aí você vai igual, por exemplo, a gente percebe a legitimidade do livro de Esdras como não parcial também quando você faz isso com o versículo 1. Porque logo no versículo 1 ele fala: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Ou seja, ele estava esperando a profecia. Ele sabia da profecia de Jeremias e estava na expectativa. E isso é relevante para que esse livro seja relevante. Então ele é uma continuidade da palavra de Deus. Não é à toa que esse livro hoje está na Bíblia. Tá? Ele não é um mero livro de história. Existem outros livros que registram história também desse tempo, mas não são com a mesma intenção. Né? Aí você tem um contexto, então a personalidade, aí volta tudo aquilo que a gente viu no maior, você consegue aplicar para o menor. E isso facilita bastante a leitura do texto. Tá? Então, o que acontece? Se a gente for tirar a lição, é claro que pelo tempo não vai dar para tirar a lição, vou basicamente encerrar aqui, mas aqui eu já conseguiria puxar pelo menos alguma lição. Como é que você vai extrair a lição do texto? Você vai na verdade é natural. A leitura atenta te faz refletir, porque todo texto tem uma intenção de te tornar inteligente. Certo? Então, ela te faz inteligir, ela te faz pensar sobre aquilo. Então, é natural que quando você está lendo com atenção, pensamentos venham na sua cabeça e você começa a refletir sobre aquilo. O que você tem que se perguntar é se esses pensamentos são bíblicos, né? Estão alinhados com o que você está lendo. Então você tem que ir direcionando a sua mente para que você tenha lições de fato bíblicas e não meras filosofias. Tá? Então, é claro, né, que isso não significa que vão ser coisas complexas, teológicas, profundas. Não. Você vai olhar e falar: nossa, que interessante. Esdras acreditava nas profecias. Eu também devo acreditar nas profecias. E você sai com essa lição. Mas é verdade, acredite nas palavras de Deus. Deus cumpre a sua palavra. Essa é a primeira lição. Né? Deus cumpre a sua palavra. Se você acha que não, saiba que a Bíblia é cheia de livros que provam o contrário. Né? Que Deus cumpre a palavra. E de forma severa. A história é a favor de Deus. Tá? Então, isso é uma lição que faz muito efeito quando você pensa nela com
tempo, com dedicação. Outra coisa, né, você vai perceber, por exemplo, que Esdras faz muita questão da genealogia. Talvez o livro dele não fosse o principal para preservar essas genealogias, mas se tornou um dos principais, né, pela graça de Deus ali. Mas ele faz muita questão. Por quê? Porque a dinâmica de uma sociedade depende das famílias que compõem ela. Onde que você consegue tirar lição isso hoje? No caso, foi a lição que me veio na mente. Então, para você pode vir outras coisas, mas a minha observação foi essa, né? Eu pensei assim, poxa, já percebeu como na igreja sempre tem as famílias fundadoras da igreja? Sempre tem. Tem uns irmãos ali que é a família do louvor. Aí tem um pessoal que era mais evangelista. Às vezes é tudo uma coisa só. Por exemplo, aqui a gente tem os de Paula, né? Todo mundo conhece a família. Faz parte da história da igreja, né? Faz parte da história da igreja. O evangelista e os teus músicos fizeram as duas partes. Isso é uma grande honra. Mas você tem honra por essa família? Será que você sabia honrar a história da sua igreja? Será que você tem respeito? E os filhos, quando não têm honra pela história da família? O que acontece? Né? Se torna uma vergonha. Aquilo que é glória vira vergonhoso. Infelizmente, o contrário da glória é a vergonha extrema. Tá? Então, pare para pensar nisso. Essas famílias, elas estão sendo honradas por serem colocadas como legítimas famílias judaicas. Pessoas de história legítima, que se preservaram. Lá na frente, eles não seriam chamados de... Agora me fugiu o nome, mas eu estou com saduceus na cabeça, mas não é saduceus. O pessoal que era criticado na época de Jesus. Não fariseu, o povo, samaritanos, os samaritanos eram miscigenados, não eram legítimos. O povo samaritano era mal visto por causa disso, porque eles não eram judeus legítimos. Então, olha que honra é ter o seu nome na Bíblia, ou na história de alguma coisa, né? Mas será que você sabe dar honra à história? Será que você sabe reconhecer a história de algo? A história, ela promove nas pessoas atuação. Pessoas que se voluntariaram por amor à história, por amor a Deus. Então a história, ela promove ação. Se você acha que a gente estuda história na escola é à toa, ou é uma matéria meio inútil, não é não. Quando você não sabe ensinar ela, realmente é inútil, né? Não vai servir de basicamente nada. Mas uma pessoa que ela é enredada na história, ela vira extremamente ativa na vida real, ela vira um militante. Então, seja para bem ou para mal, a história, ela vai te colocar no seu lugar de atuação. Ela vai falar, eu quero fazer como fulano de tal fez. Né? Júlio César, quando assumiu o poder, falou assim como Alexandre o Grande. Um pouco ambicioso, talvez, sim, mas ele fez até mais, na verdade, né? Até mais que Alexandre o Grande. Então, assim, a história, quando Alexandre o Grande teve problemas no exército dele, ele lembrou as pessoas da história. Quando você vê o povo se perdendo em Israel, o que eles fazem? Lembrem-se da sua história, como Deus fez isso, isso, isso e aquilo. A história coloca as pessoas em seu devido lugar, não as promessas. Quase ninguém faz pelas promessas, porque quase ninguém acredita em promessas. Quase ninguém. Você chegar para uma criança e falar, não, porque isso aqui vai te dar dinheiro, porque os estudos vão te fazer ter sucesso, isso é palavra vazia para a criança. Agora diz assim, não, porque o seu avô era um homem muito estudado, ele passava horas na biblioteca. A criança vai querer passar horas na biblioteca, mesmo que ela não entenda nada do que lê. Por quê? Porque ela se identifica com os seus antepassados. Ela se identifica com o seu meio e ela não quer estar fora do meio.
quando você conta a história bíblica para uma criança e você baseia somente nas promessas, ela inutiliza aquela história. Não é importante você dizer que Cristo vai morrer novamente, porque não vai acontecer isso. Importante é você dizer que Cristo já morreu e ressuscitou. Porque ela passa a entender, espera aí, nós somos uma sociedade fundamentada na morte de um homem-deus? É isso mesmo. Nós esperamos o retorno do rei, Senhor dos Anéis 3, né, quando lançou nos cinemas. Foi uma grande expectativa. Mas o retorno do rei é o que a gente espera. E isso faz, quando você chega para uma criança e fala, olha, a sua vida se baseia em pertencer a um reino que você ainda não viu e engrandecer um rei que você ainda não viu, isso faz total diferença para ela. Total diferença para ela. Mas você fala assim, eu conheço esse rei, ele fala comigo, ele nos deixou um livro, ele nos deixou uma igreja, uma comunidade. Isso faz total diferença para a pessoa. É a seriedade e não a diversão que faz efeito. Tá? A gente acha que o ensinamento ele tem que ser dinâmico, né? Não. E dinâmica no ensinamento não serve de nada. Você joga horas no lixo. A escola moderna está aí para provar isso. Tá? É cheio de coisas lúdicas. Não, o lúdico é inútil para o seu cérebro. Seu cérebro não precisa de ensinamentos lúdicos. Não precisa de uma vida de entretenimentos. Não precisa ficar perdendo tempo. Isso vai levar a um hábito de alguém que somente se distrai com aquilo que lhe chama curiosidade por curiosidade. Aí a pornografia é a primeira. Porque ela é um instinto natural e é de sobra divulgado como entretenimento. Né? E depois você vê os jovens de hoje, você fala, é por isso então. Redes sociais, mas a leitura que é curiosa. Aí o jovem, aí você vê, a não importância à tradição histórica, ao conhecimento das boas práticas que foram preservadas porque eram boas, não porque eram só tradição, mas porque funciona, é bom, é tão importante que sem elas a gente fica completamente desnorteado e bagunça tudo. Né? Eu vejo alunos meus interessados em mitologia nórdica falando, mas por causa de canal de YouTube. Aí você fala de Rei Arthur, você fala de, se bem que Arthur já é celta, né? Mas você fala de Thor e não sabe nada. E o interesse, e gasta horas vendo vídeo, que é um cara falando de mitologia nórdica. E o cara lê de um livro que foi adaptado e readaptado e readaptado. Ou seja, é um acúmulo da burrice humana em um só lugar. Aí vai chegar e falar, não, porque na mitologia grega, a história de Ícaros é um rapaz que queria ascender até o sol. Não, não é esse o sentido da mitologia grega. Tá? Essa não é a história de Ícaros. Isso aí é coisa de professor maluco que ensinou na faculdade e escreveu um livro, sei lá, com tese de doutorado nisso daí. Mas isso não é mitologia grega. Tá? A história do Minotauro também não é por mera transformação do homem, por insanidade do coração humano. Não é isso. Não é isso. Tá? Então, a verdade é que se você depende de que as coisas sejam interessantes, visuais, cheias de enfeites, para que fixe na sua mente, você está mal acostumado. Extremamente mal acostumado. Porque isso daí está te matando, matando a sua consciência. É o tipo de mentalidade que faz com que o homem prefira a mulher mal vestida do que aprender a admirar a beleza de um bom vestido. A mentalidade preguiçosa não funciona. Não funciona. Tá? Então, não é assim que você deve pensar. O pastor, meu pai. Daniel, um negócio que você vem falando é bem interessante, no sentido
do estudar, né? E a pergunta que fica é, poxa, eu preciso de tudo isso para me poder ler a Bíblia? Para ler, entender e aplicar de forma clara? Essas informações, elas são extremamente importantes, como a gente viu aí. Senão eu não consigo interpretar o texto, aí eu vou fazer heresia, vou fazer besteira, né? Mas uma coisa interessante que você colocou foi quando você falou da questão da modernidade. Então, a primeira pergunta que geralmente um cristão protestante faz é: por que eu devo de ser um conservador? Exatamente por isso, porque o progressismo destrói a história. E se ele destrói a história, ele destrói as bases do que foram feitas. E aí vai para a Bíblia foi feita a partir de base, né? Então a gente precisa de entender que o conservadorismo ele tem um peso no contexto protestante, no contexto histórico protestante, cristão, porque você é criado em cima disso. A reforma protestante é um retorno exatamente ao conservadorismo do passado, às lições do passado. A igreja prega aquilo que é o passado, né? E aí vem aquela questão da modernidade. Ah, não, mas aí eu não vou. Por que eu vou ler a Bíblia se eu posso ouvir a Bíblia no sentido de um texto, ou posso ouvir uma mensagem? Então você pega, por exemplo, os grandes pregadores do passado, pregava 2 horas, 3 horas de pregação, né? E a pessoa ficava ali prestando atenção porque ela tinha necessidade de pegar aquilo ali. Hoje você fala 20 minutos e a pessoa está assim, nossa, já? Mas que coisa, está demorando muito. Porque ele não tem mais a mesma atenção, porque ele está dividindo a atenção dele, a imaginação dele, com aquilo que já vem pronto. E cada vez que a gente busca mais aquilo que vem pronto, mais a gente fica emburrecido, porque a gente para de pensar, né? E aí, no início, você falou um negócio interessante sobre a questão das pessoas analfabetas, né? Por incrível que pareça, hoje, na atual conjuntura, um analfabeto, às vezes, ele é mais alfabetizado biblicamente do que um com PhD. Porque ele está ali prestando atenção, gravando o versículo, memorizando, porque ele não tem o acesso à leitura, né? Então ele tem que desenvolver exatamente todo o seu sentido de atenção para ficar. E aí quando você pergunta, ele fala, não, porque o pastor falou isso, ou porque a mensagem, ou o texto bíblico diz isso, porque ele está exatamente assim. Enquanto que o outro que tem lá PhD, doutorado, pós-doutorado, ele está assim, não, mas, poxa, podia ter usado um slidezinho, não, podia ter colocado um videozinho, não, mas, poxa, falou demais. E ele está questionando as coisas e não está usando sentidos para poder fixar, né? Para fixar na mente essa questão, né? E aí é interessante, porque assim, hoje, por exemplo, no nosso estudo, quando nós estudamos, e aí falando para cristão, né? Vai para a escola secular, vai para a escola comum, vai aprender a conjugar verbo, adjetivo, pronome, e fala assim, para que isso? Poxa, se ele é cristão, ele vai dizer assim, como isso é importante para que eu possa entender a palavra do Senhor. Como isso é importante para que eu possa aprender a Bíblia, né? Então, aí vem uma outra questão. Por que eu não entendo a Bíblia hoje? É porque eu não sei português. É porque eu sou um analfabeto na interpretação. É por isso que eu não sei. Por isso que eu vou ficar buscando Bíblias mais simples, mais simplificadas, porque eu não quero ter a dor de cabeça de ir no dicionário pesquisar uma palavra, o que seria muito importante para o meu enriquecimento cultural, né? Então, são coisas que a modernidade traz para a gente vê o quanto isso é prejudicial para a igreja. Não que ela seja de toda ruim, mas como nós temos estudado na quinta-feira, né, é o que eu faço com aquilo que eu tenho é que é o problema. É como eu aplico isso, como que os meus olhos veem isso, como que o meu coração deseja que vai fazer toda a diferença. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Exatamente. Alguém tem algum comentário, pergunta? O Ismael. Presbítero Ismael. Na realidade, eu tenho uma pergunta, Daniel. Se eu não souber fazer ela direito aqui, você me ajuda e corrige aí a pergunta. A falta do nosso conhecimento da história humana, e de um modo geral, e eu vou também aqui com mais ênfase a história do povo bíblico, da história da Bíblia, as suas desgraças, as suas injustiças, as suas desobediências, essa falta de conhecimento dessa história desse povo, eu vou dizer assim, uma história natural desse povo,
nos leva a menos entendimento da palavra de Deus, dos propósitos de Deus. Por que da minha pergunta? Porque eu fico olhando aqui dentro do seu ensino, a gente sempre olha para a Bíblia, mas para o lado daquilo de bom que Deus faz, a nosso favor, do seu poder e sua grandeza. Mas a gente não procura olhar para a desgraça humana, e que traz o Deus a ter ações na história. Essa falta de conhecimento nosso da história, porque nós cristãos, eu falo por mim, né, a gente criado, nasceu na igreja, a gente não se importou tanto com a história da humanidade. A gente sempre quis olhar para o lado espiritual da palavra, os ensinos de Deus, a salvação, sem se preocupar em conhecer a história humana. Isso nos prejudica no conhecimento bíblico, na vida dos propósitos de Deus para nós. Nós precisamos procurar conhecer melhor essa história. Com certeza. Não apenas prejudica no sentido de você conhecer o próprio Deus, porque a Bíblia é um livro histórico, né? Hoje não tem nenhuma história na Bíblia que seja contemporânea. Mas se você pegar, por exemplo, na época de Paulo, eles liam o Velho Testamento. O que eles tinham era o Velho Testamento. Muitas das pessoas ali não faziam ideia que aquelas cartas que elas estavam recebendo seriam o que a gente chama de Bíblia. Então, elas entendiam a importância, mas elas sabiam que todo o ensinamento ali estava baseado em algo anterior a eles. E tudo que a gente tem sobre Deus é baseado no Deus que criou o mundo. Então, quando você não conhece a história, principalmente a história cristã, da obra de Deus, você desconhece quem criou o mundo e quem te fez. Isso faz com que você não aprenda a sua própria natureza. Porque se a gente for para pensar, já entrando em mérito mais filosófico, talvez, né? Mas na verdade é algo bem objetivo, o ser humano, ele é uma criatura, ele foi criado com um propósito, ele é um bicho, certo? É um animal, mas não é um animal, obviamente, é o ser humano, é uma criatura, é algo que Deus criou com um objetivo. E você ter noção de que a queda de Adão foi você não conseguir realizar o seu objetivo como criatura, isso é algo extremamente avassalador para o seu coração, porque você começa a entender que é uma criatura disforme hoje, o homem, né? Uma criatura incapacitada de muitas funções. Então a vida cristã, ela é sobre tentar ser aquilo que Deus te criou para ser. A nossa esperança é ser restaurada. Quando a gente não conhece a história, a gente se esquece de que o propósito de Deus para a nossa vida é que estejamos com Ele no céu, para que sejamos nova criatura. Ou seja, para que estejamos na natureza que Deus quer que estejamos. Certo? E isso é algo muito profundo. Você não é quem você quer ser. A sua vida não é o que você quer que ela seja. Você não escolheu nascer onde você nasceu, você não escolheu ser humano. Você foi criado com um propósito muito específico. Só que, além disso, a falta de conhecimento histórico faz com que você não consiga progredir. Você não sabe progredir. Então, a sua tendência é errar para voltar. Essa é a tendência de quem não tem conhecimento histórico. A gente vê isso em todos os ramos de conhecimento, de ciência. Seja na tecnologia, seja na medicina, seja na... Não existe progressão sem história. Existe observação daquilo que foi feito anteriormente e a observação dos erros que foram cometidos. Se você não observa os erros que foram cometidos, você vai cometer os mesmos erros ou até piores. Então, o resultado disso é que você acaba tendo uma comunidade que ela morre por inanição. Entende? Ela morre por inanição, que é exatamente o que aconteceu com o cristianismo na Europa e é exatamente o que vem acontecendo com o cristianismo aqui no Brasil. É inanição. Você vê pessoas mais velhas na igreja, os jovens saindo, porque eles não têm apego pela identidade deles, pela história deles,
eles se distanciam disso e o resultado é que eles não compreendem. E aí quando a gente diz assim, olha, se você tem filhos pequenos, entenda que nada, talvez do que ele conheça, se você não empurrar isso para ele objetivamente, ele não é de cultura cristã. Ele não vai entender qual é a importância da Bíblia, qual que é a importância do símbolo da cruz, por que é relevante a igreja. Então, se você deixa ele achando que ele vai entender naturalmente isso, ele não vai. Ele não vai. Ensino principalmente se for homem. Homem só aprende quando alguém ensina. Principalmente se for homem. O ensino é sempre objetivo. E sem história, o ensino perde o seu objetivo. Quando foram edificar a Catedral de São Pedro, que é hoje o Vaticano, né, a área ali do Vaticano, questionaram o motivo de estarem fazendo aquilo por causa dos gastos. Né, porque eles quebraram muitos outros prédios para reformar e etc. E aí, o que falaram, isso são católicos, né? Então, para nossa vergonha, mas também é a história do cristianismo, porque nessa época não tinha os reformados. Então, é história nossa também. Mas, a resposta que deram é, aqui ficava César. César era um homem venerado como Deus. A palavra de César era a palavra final. César construiu castelos. E eu não vou construir castelo para um Deus verdadeiro? O que as pessoas vão olhar? O que meus filhos vão ver? Ah, o castelo do pagão é mais bonito, grandioso e interessante. E aí eu olho para a comunidade cristã e é feia. Então, a Europa não ficou bonita à toa. Hoje todo mundo quer visitar a Europa, né? Mas saiba que os modernistas europeus estão destruindo a Europa. Estão derrubando prédios para construir uns caixotes no lugar. Então, assim, não ficou bonita à toa. Era um desejo de expressar que Deus faz diferença na cultura. Sem compreensão histórica, você perde propósito. Você fica desorientado. Aí a moda vira qualquer moda, a arquitetura vira qualquer arquitetura, a medicina vira qualquer medicina. Você perde os critérios. E isso é gravíssimo. Gravíssimo. Extremamente grave. Então, hoje, nós negligenciamos basicamente 100% isso. Tanto faz quem foi John Knox. Né? Por que me importa? Por que me interessaria saber quem foi John Knox? Por que me interessaria saber quem foi Calvino? Né? Aí daqui a pouco, por que me interessaria saber quem foi Paulo? Ou quem foi Jesus? Jesus é histórico também. Então, assim, até, inclusive, hoje é inútil, né, ficar tentando refutar ateísmo na igreja, porque você fala, Jesus, é comprovado historicamente que Jesus existiu? Não tem um único registro que... pelo contrário, você vê os romanos falando que Jesus era um homem que aprendeu bruxaria com os egípcios, porque os milagres foram reais. É comprovado historicamente que os milagres foram reais. Então eles pensavam que era bruxaria. Os pagãos, os romanos pensavam que era bruxaria. Os judeus, e que inventam essa história de que Jesus aprendeu isso quando foi para o Egito, quando era criança, a fazer essas feitiçarias. E aí você fala isso, mas a criança fala... Quem é Jesus mesmo? Não está nem aí para a história, não faz nem diferença para ela. Então, se foi feitiçaria ou não, tanto faz. Né? O que o não cristão fala, a característica do não cristão é: eu não quero conhecer o seu Deus. Essa é a característica do não cristão. E a falta de história promove isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Né? Algum último comentário? Por causa do tempo? Ou pergunta? Não? Então, vamos encerrar. Vou fazer uma oração para encerrar. Pai amado, Senhor Deus Santíssimo e querido, eu te agradeço por este estudo que o Senhor nos tem dado, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos oferecido. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus excelente para conosco, que nos ensina, que nos orienta, que nos direciona. Que o Senhor esteja aplicando esses ensinamentos em nossos corações, que o Senhor esteja nos capacitando a ler a Bíblia, a aplicar a meditação, e que em nossas casas possamos aplicar estes princípios, que são princípios
comuns da literatura, comuns de uma leitura convencional, mas que infelizmente muitas vezes negligenciamos e por isso somos penalizados, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que de fato nos capacite a aplicar isso em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Daniel. Bom, nós vamos chegar ao final da nossa EBD, mas antes disso, eu só queria complementar algo que o Daniel falou sobre a história, que é importante a gente entender, e que ele falou no início, quando ele estava dando a sua introdução. A história que nós temos hoje, ela é tendenciosa. E é bom a gente sempre ter 2, 3, 4 visões a respeito do que é escrito, né? Então, ele falou interessante quando ele falou sobre Esdras. Esdras foi tendencioso. Ele é judeu orgulhoso, ele escreve como judeu orgulhoso. Como alguém que escreve. E aí é a palavra de Deus. Aí você vai ler a história do mundo secular hoje e você pergunta, qual é o viés histórico, qual é o pensamento desse historiador ou dessa pessoa que está escrevendo? Ele tem um pensamento, tem uma linha que ele segue. Então é importante você entender o viés que ele vai levar em relação a isso, né? Ninguém escreve nada, ninguém pensa nada e ninguém lê nada sem pressupostos, irmãos. Se você lê a Bíblia com pressuposto de que Deus existe, de que Ele é seu Salvador, você tem a visão de que Deus existe, de que Ele é seu Salvador. Se você lê a Bíblia dizendo Deus não existe, você vai questionar tudo que está ali e você vai tentar desargumentar com relação a isso. Então, não leia nenhum livro histórico, inclusive cristão, nenhum livro histórico, sem questionar, sem crítica. Quem é essa pessoa? O que ele está fazendo aqui? Por que ele está colocando isso aqui? Né? Para que você tenha esse viés, esse entendimento. Por isso que quando a gente vai fazer leituras de, inclusive, livros cristãos, a gente diz, olha, vou te indicar fulano, ciclano, autor tal, porque a tendência dele é ser o quê? Reformado. Então, a visão dele aqui é ser conservador, é esse, aquele. Então, você vai ter um viés de alguém que está pensando como você está pensando. Depois que você tem a base, que você está ótimo, está firmado, aí você pode ler uma outra pessoa, um outro crítico, né? Outro tipo de literatura, porque você já tem base. Mas se você não tem base nenhuma, como é que você vai fazer? Você vai ficar perdido. Então é importante a gente entender isso, né? Então o estudo que o Daniel está passando é muito importante para a gente pensar nessas questões, tá ok?